Olá, queridos amigos que nos seguem aqui no canal do YouTube da Rede Inspire. É um privilégio poder falar com você aqui nesse dia. Estamos com um convidado muito especial, aqui o pastor Sidson Novaes, pastor que é líder, pastor sênior da Missão Cristã Internacional Global, que tem em torno de 115 igrejas em todo o mundo, e também pastor local da MCI em Sintra, na região de Sintra, ali em Portugal, onde tem em torno de mais ou menos 11 igrejas, e é um pastor filiado à Rede Inspire, caminha conosco já há um tempo, tem sido um grande parceiro nessa jornada com a Rede Inspire, foi o pastor e a igreja que nos recebeu lá em Portugal, que abriu as portas para nós fazermos a nossa primeira conferência Inspire, que nós fizemos em abril de 2022, desse ano. Já está marcado também a conferência do ano que vem, em abril de 2023, também na MCI. Ele tem sido um parceiro, toda a sua equipe colocada à disposição para que nós possamos também conhecer mais esse cenário de Portugal, o cenário europeu, um cenário que muitas vezes nós ouvimos falar, pastor, sobre o quão desafiador é viver o ministério, levar uma plantação de igreja, levar o evangelho para Portugal, com a experiência que ele tem. Depois ele vai falar um pouco para nós quantos anos ele já está em Portugal, como foi um pouco desse contexto de plantação de igreja lá, quais são as expectativas para essa próxima jornada dele agora caminhando junto com a Rede Inspire. Então, desde já eu queria te dizer muito obrigado por aceitar o nosso convite, de gravar aqui esse momento para todos os nossos amigos da Rede Inspire. Seja muito bem-vindo. Olá, pastor Vinícius, obrigado aí pelo convite. É uma honra estar aqui consigo. Eu me tornei missionário em Portugal em 1995. Nesta época, a realidade cristã evangélica de Portugal era bastante diferente da realidade de hoje. E quando eu cheguei em Portugal, ou seja, já tem 27 anos, Portugal tinha por volta de 0,7%, 0,8% de cristãos evangélicos. E depois deste tempo, praticamente triplicou, né? Estamos aí por volta de 2,5% de evangélicos no país. Uau. Sabemos que proporcionalmente falando é pouco, é muito pouco para a realidade, mas Portugal é um país muito católico, pelo menos em termos de tradição, né? As famílias com muita tradição católica. Penso que hoje, a realidade de hoje é por volta de 90% de católicos. Então, por um lado, é um país cristão que realmente tem muita abertura para quando nós falamos de Jesus, por ser um país católico. Mas, por outro lado, quando as pessoas se convertem, há alguma dificuldade na consolidação, porque, ou seja, eles estão muito habituados com a tradição da Igreja Católica e darem um passo, né, muitas vezes para um culto de uma igreja evangélica, para eles ainda não é uma coisa muito fácil de se fazer. Mas eu percebo que nos últimos anos, principalmente nos últimos 10 anos, a igreja evangélica em Portugal está a se desenvolver muito, está a crescer muito, está com mais expressão pública, com mais eventos, com grande quantidade de pessoas, com mais expressão para a população em geral. Então, antigamente, as pessoas, quando se falava de pastor, de igreja evangélica, as pessoas não sabiam exatamente o que era, do que se tratava. Hoje em dia as pessoas já têm a percepção do que é. Então, assim, é um bom momento da igreja evangélica em Portugal, é um bom momento para a evangelização e o fluxo migratório, estamos no Brasil, né? Vou falar do Brasil, o fluxo migratório de brasileiros para Portugal aumentou muito nos últimos 4 anos. Então, neste momento, Portugal tem recebido muitas famílias brasileiras que realmente decidiram fazer de Portugal um lugar para morar e muitos desses brasileiros que se mudam para Portugal também já têm uma aliança, né, um relacionamento com a igreja evangélica. Então é importante a gente levar isso em consideração também, como que a influência também do Brasil tem sido significativa no crescimento dos evangélicos em Portugal. Então, muitas famílias brasileiras que estão a chegar em Portugal, elas já procuram de imediato uma igreja para frequentarem. E isso tem ajudado, inclusive, igrejas maioritariamente portuguesas a crescerem. É um bom momento, é uma boa fase para a igreja em Portugal. Muito interessante, porque você mencionou que está numa ótima fase
para as igrejas portuguesas, né? E veja como é interessante a forma como Deus tem feito as coisas também, porque é nessa fase, né, nesse momento, que a Rede Inspire está chegando em Portugal, né? A sua igreja é filiada à Rede Inspire, temos mais 17 igrejas filiadas à Rede Inspire em Portugal. Nós que estamos inaugurando agora, dia 5 de novembro de 2022, a nossa base lá em Sintra. O pastor Sidson, que como eu disse é um grande parceiro, cedeu um espaço em uma de suas igrejas para começarmos ali o nosso escritório, nossa base, pois queremos estar mais próximos das igrejas, dos pastores, servir e também ser uma base de distribuição dos livros da editora. Dentro desse cenário, né, eu queria que o senhor falasse um pouquinho para nós, né, como foi o seu começo lá para que chegasse até aqui, né, bem resumidamente, como foi o começo da sua igreja e como que está hoje, quantos membros tem hoje lá na igreja, as celebrações, fala um pouquinho para a gente sobre o seu atual contexto lá. Assim, a nossa igreja, ela foi inaugurada em 1997, nós fizemos agora 25 anos MCI Portugal. E a nossa igreja, ela sempre nasceu, no início, ela sempre já teve desde o seu nascimento uma visão missionária. Uhum. Então, nós não investíamos desde o início só na igreja local, a gente sempre teve essa ideia de plantação de igrejas. Uhum. E isto fez com que a nossa base, a nossa sede, sempre crescesse, mas depois enviasse líderes, enviasse pastores. E preparava novos líderes. E preparando novos líderes para plantar novas igrejas. Sendo assim, como você já mencionou, nesse momento somos 11 igrejas em Portugal, somos 10 igrejas no Brasil. E o que fez a grande diferença para a gente ter uma grande quantidade de igrejas foram os nossos projetos em África. Nós fizemos projetos em países de língua portuguesa, então nós temos igrejas em Moçambique, em Angola, em São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau. E então, nesses lugares, a multiplicação de igrejas é bem mais rápida. Então, isso é que fez aí o aumento aí do número de igrejas que hoje nós damos um apoio espiritual. E em Portugal, na sede, nós temos 3 cultos por domingo e tivemos algumas situações aí, desde 2020, o início da pandemia, algumas coisas ficaram um pouco desajustadas, mas nós estamos a nos fortalecer novamente. E a nossa igreja base, sede, é uma igreja que influencia, que frequenta aí por volta de 600 pessoas. Uhum. E agora, com a Rede Inspire também sendo mais ativa na Europa, e nomeadamente sendo mais ativa em Portugal, isso é algo muito bom, porque a Rede Inspire, ela mobiliza muitas coisas, muitas atividades, e oferece na plataforma vários materiais. E uma das coisas que eu tenho apreciado da Rede Inspire, e eu já conversei com outros pastores que pensam da mesma maneira, é aquele webinar semanal. E, por exemplo, o que eu tenho feito, pastor Vinícius? Eu recebo o comunicado do webinar semanal, digamos que o webinar vai falar sobre ministério infantil, ministério com crianças. Então, eu já reencaminho um link para a pessoa que é responsável desta área, para essa pessoa assistir. Sim. Eu não consigo, obviamente, participar e assistir todos os webinars, mas eu vou passando. É na área de oração, eu passo para a pessoa de oração. Então, os meus líderes, né, que lideram as equipes, eles ficam contentes porque eles estão a ouvir, a aprender coisas de uma igreja tão boa, por exemplo, como a igreja da cidade de São José dos Campos. Então, aquilo tem sido inspiracional, motivacional, e para nós tem sido uma experiência muito boa. A conferência em abril, eu penso que a reunião de vários pastores, de vários ministérios, porque participaram os pastores associados à rede, mas também alguns convidados. Então foi um tempo de comunhão muito agradável, que é algo que realmente desperta os pastores para prosseguirem no desenvolvimento do seu ministério com muito mais coragem, mais confiança, mais ousadia. Isso é muito bom. Muito bom. Inclusive a Rede Inspire, ela existe há 12 anos, desde 2010. Somos um ministério aqui da Igreja da Cidade, né? Você que porventura está nos acompanhando pela primeira vez, inclusive te convido a curtir esse vídeo também, enviar para pastores, amigos, líderes, seja de Portugal, da Europa ou do Brasil, e também se inscrever no nosso canal. Nós procuramos trazer conteúdos que falam sobre liderança e também ministério, aqui inclusive pastores convidados. A Rede Inspire, né, que tem 12 anos, ela existe para ajudar as igrejas a se desenvolverem de forma saudável. Nós não somos uma denominação, nós não temos interesse em ser uma denominação, nós somos uma agência de recursos ministeriais.
E o propósito nosso é apresentar para vocês, pastores e líderes, ferramentas para continuar crescendo no ministério. É isso que o pastor Sidson está falando. Então ele citou o exemplo do webinar, que é um encontro, uma transmissão semanal que nós fazemos exatamente daqui, desse estúdio onde estamos, para todo o Brasil e o mundo, e o pastor, o líder pode acompanhar, tem vários temas e tudo mais, e o pastor Sidson comentou o quanto isso tem ajudado ele, e nós temos ajudado hoje mais de 1000 igrejas em todo o Brasil e o mundo, que são igrejas filiadas à rede. Mas eu queria continuar falando um pouquinho, né? Nós falamos sobre sua igreja, falamos um pouquinho sobre a rede, mas eu queria, a gente veio conversando no caminho para cá, eu fiquei pensando assim, qual é o cenário hoje europeu para o evangelho? A gente escuta falar muita coisa, nós que somos do Brasil, às vezes recebemos alguns convidados, mas na sua percepção, como seja europeu, mas a partir de uma perspectiva portuguesa, das igrejas de Portugal, como é que o povo está, como está a atmosfera espiritual do que está acontecendo lá, do que Deus está fazendo lá? As pessoas estão abertas para o evangelho, como que você vê isso? Eu vejo que as pessoas estão abertas para o evangelho. Eu acredito que é um momento de evangelização, de integração de pessoas na vida da igreja. Agora, quando nós olhamos para a realidade do Brasil, e essa semana eu estou aqui no Brasil, é diferente, é muito diferente, porque o Brasil está numa outra fase, num outro momento. A motivação, a paixão que as pessoas aqui demonstram pelo Evangelho, pela vida da igreja, é algo que realmente é surpreendente. Uhum. Então o Brasil tem que considerar que realmente está num momento bom. Eu vou dizer algo parecido com um avivamento. Uhum. Então quando um brasileiro que está numa igreja viva, numa igreja dinâmica no Brasil, vai à Europa, ele sente. Então, por exemplo, esse novo fluxo migratório, né, muitos brasileiros se mudando para Portugal e para a Europa, uma das primeiras coisas que eles sentem é isso. A maneira de funcionar da igreja, o dinamismo das igrejas, na maioria, é algo um pouquinho mais lento, né, em relação a esse dinamismo aqui do Brasil. Mas o que eu vejo é que isso está a mudar. Muitas igrejas estão a se levantar, estão sendo despertadas para fazerem algo mais interessante, algo mais forte. Portugal, isso está acontecendo, então é um lugar para evangelização, é um lugar para coisas novas acontecerem, e isso já está acontecendo, mas eu quero deixar claro aqui, quem nunca foi na Europa ou nunca foi a Portugal, quando vai, sente uma diferença, porque o Brasil está numa fase muito especial, muito boa em relação à pregação do Evangelho. Muito bom. Inclusive, nessa ida minha, foi a primeira minha ida a Portugal, não conhecia Portugal, ali em Lisboa, na região de Sintra, onde fizemos a conferência. Eu tive a oportunidade de estar ministrando na igreja do pastor Sidson, também na igreja do pastor Enéas, que estará aí nos acompanhando. Um grande abraço, pastor Enéas. Eu confesso que eu tinha uma expectativa mais baixa do que eu iria encontrar. E eu fui surpreendido de uma forma boa. Que bom. Né? Na igreja, na sua igreja, na igreja dele, no movimento ali dos pastores, né? Na conferência nós tínhamos pastores de 8 países, né? Que estavam muito animados, primeira conferência nossa ali da Rede Inspire. Então eu fui muito surpreendido e saí mais animado ainda para chegarmos lá e continuarmos fazendo o que Deus tem nos convidado para fazer através da Rede Inspire, né? E isso são boas notícias, né? Para nós, que ouvimos isso de um pastor que está em Portugal, com tanta experiência, que tem feito um trabalho muito lindo em Portugal. É muito bom para mim, para você, para continuarmos primeiro orando pelas igrejas portuguesas e europeias, perguntando a Deus como podemos contribuir. E também você, pastor, que não faz parte da Rede Inspire, você pode fazer parte da rede e fazer parte desse movimento que está não somente em Portugal, mas na Europa, também na América do Norte, na América Latina, em especial no Brasil, avançando para continuar servindo o corpo de Cristo, né? Eu queria, desde já, agradecer o pastor Sidson, né? Essa breve conversa, mas eu tenho certeza que te abençoou, porque eu fui abençoado. Mas eu queria pedir ao pastor Sidson encerrar aqui com uma palavra de encorajamento para aqueles que estão nos assistindo e, no final, fazer uma oração pelos pastores e por aqueles que estão nos acompanhando. Mas lembrando, você que quer conhecer mais a Rede Inspire, você vai ter no final desse vídeo um link aí onde você pode acessar, cadastrar a sua igreja para fazer um teste grátis. A nossa equipe vai entrar em contato com você, então vai ter o link aí. Entre em contato,
Deixe-nos te conhecer, conhecer a tua igreja e venha fazer parte desse movimento de igrejas saudáveis. Muito bem, eu quero dizer aqui aos pastores que ainda não fazem parte da Rede Inspire, porque eu sei que fazer parte de uma rede talvez implique em alterar a sua identidade ministerial. E o que eu gosto muito da Rede Inspire é que cada igreja pode continuar e pode manter a sua identidade ministerial, a sua identidade como igreja, a sua cultura local como igreja e fazer parte de uma rede que realmente reúne pessoas de diferentes linhas ministeriais e unidas no mesmo propósito. Então não tenha receio, pode se unir à rede e você continuar a desenvolver as coisas que você desenvolve na sua igreja livremente. Você vai ser ajudado, apoiado e receber coisas que vão ser complementos para o seu ministério. Amém? Senhor, obrigado a Deus por esse tempo aqui em comunhão, Deus, ó Deus, com o teu povo, Senhor, com aqueles líderes e pastores que amam a tua causa, amam a tua obra. E eu quero orar, ó Deus, por todos aqueles, ó Deus, que estão a assistir este vídeo. Senhor, que eles sejam motivados, ó Deus, que eles possam ser despertados pelo Teu Espírito Santo, ó Deus, para que eles possam acreditar que a igreja é a esperança do mundo e mesmo numa época como a que estamos a viver, a igreja continua a ser resposta para o mundo, esperança para este mundo e só a igreja pode fazer algo transformador em cada pessoa, em cada vida individualmente. Nós acreditamos que mais do que a força do Estado, nós acreditamos que a força da pregação do Evangelho que é trazida pela igreja pode mudar corações, mudar vidas. Senhor, que o Senhor possa levantar mais homens e mulheres de Deus que possam levar o Evangelho à frente. No nome de Jesus oramos. Amém. 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 Muito obrigado, meu amigo. Obrigado você que está nos acompanhando. Siga a gente aí no nosso canal e que Deus te abençoe. Um grande abraço.